Portanto, as minhas pesquisas aqui na Shanghai Ocean University, portanto, a Universidade Oceânica da China, estão relacionadas com uma pergunta fundamental. E essa pergunta é, quando os animais, incluindo os humanos, chegam à puberdade, como é que a energia do corpo é regulada de modo a que ela possa ser utilizada ou para o crescimento ou para a reprodução. Ou seja, quando os animais, inicialmente, após o nascimento, crescem, toda a energia vai para o crescimento. Mas depois, quando chega à altura da reprodução, eles têm que utilizar essa energia, ou uma parte da energia, para a reprodução. Portanto, este processo é um processo que é regulado por hormonas. E, portanto, nós o que temos estado aqui a estudar, nos peixes, é como é que isto se realiza. Ou seja, quais são as tais hormonas que regulam esta escolha entre reprodução e crescimento. E para isso, nós estamos a utilizar um pequeno peixe chamado peixe zebra. E fazemos manipulações genéticas. E descobrimos que, de facto, existe uma hormona que, nos humanos, o que faz é regular o crescimento, chama-se somatostatina, e descobrimos que nos peixes existem 6 genes diferentes. E fomos fazendo, portanto, aquilo que se chama o knockout, ou a eliminação do gene. E basicamente, descobrimos que, de facto, essa hormona, enquanto que regula o metabolismo através de um órgão que nós temos chamado pâncreas, também regula o número de células germinais, ou seja, o número de ovos que os peixes produzem. E, portanto, descobrimos que uma hormona que controla o número de ovos e que controla também o metabolismo. E pronto, este tem sido o nosso trabalho. Entretanto, já avançámos mais e estamos a tentar ver como é que podemos aplicar esta informação na produção aquícola. E para isso, como sabemos, o esturjão é um peixe muito grande que é utilizado para produzir ovos para caviar, e então estamos a tentar perceber se aquilo que observamos num pequeno peixe, o tal peixe zebra, se também ocorre no esturjão. E para isso estamos a fazer esse trabalho na China, com uma empresa chinesa que produz caviar, enfim, agora estamos a tentar perceber se isto funciona, é uma investigação que está a decorrer. Agora, nós na China fizemos outro tipo de trabalhos, que são trabalhos na Antártica. Aí a pergunta é outra. A pergunta é, de facto, são duas perguntas. Uma é, a Antártica, para quem não sabe, é um continente que já foi um continente tropical. Já existiu no passado, há muitos milhões de anos, ele estava próximo do Equador e depois, com a deriva dos continentes, foi localizar-se no Polo Sul. Quando isso aconteceu, muitas espécies desapareceram, morreram, e só ficaram algumas. E essas espécies depois, essas que ficaram, deram origem a novas espécies. Portanto, estas novas espécies estão adaptadas a viver no frio, a temperaturas até próximas de zero, abaixo de zero. Estou a falar em peixe, não é? Portanto, são espécies especiais que estão adaptadas àquele ambiente. Só que elas estão em perigo, porque o clima está a aquecer e então elas não conseguem tolerar temperaturas muito elevadas, porque já estão adaptadas ao frio. E, portanto, a nossa pesquisa é para tentar perceber, primeiro, como é que é essa adaptação, como é que elas estão adaptadas ao frio, e depois tentar perceber as consequências dessa adaptação. Ora, há outra coisa que também está a acontecer, que é, com o aquecimento global, o gelo está a derreter, o gelo nos polos, portanto, na Antártica. E existem também micro-organismos que estão no gelo e que estão em determinadas condições, mas que, agora, com o aquecimento, significa que novos organismos podem aparecer. Estamos a falar de bactérias ou vírus. E então a pergunta é, será que estes peixes que vivem atualmente na Antártica estão adaptados
ou podem, digamos, ter um sistema imune que reconheça e consiga combater essas novas bactérias e vírus? Portanto, essa é a pergunta. E, portanto, nós estudamos o sistema imune dos peixes em cooperação com investigadores da Universidade Oceano de Xangai, mas também fomos à Antártica e fizemos estes trabalhos na estação da Great Wall, portanto, a estação chinesa que está na Antártica, uma das estações chinesas na Antártica, e trabalhámos lá. E, portanto, fomos muito bem recebidos, enfim, e tivemos todas as condições para fazer esse trabalho. Nós estivemos na base chinesa, temos todas as condições necessárias para poder trabalhar. Portanto, é claro que quando se vai para a Antártica, tem que se preparar com avanço. E, portanto, nós temos que falar com eles, dizer o que é que queremos e depois, enfim, aquilo que necessitamos vai ser preparado. Mas existem laboratórios e, portanto, se for necessário, também levamos algum equipamento e trabalha-se, enfim, com aquilo que é necessário. Depois trazemos amostras para o laboratório na China, portanto, aqui em Xangai, e processamos as amostras. Portanto, este trabalho aqui também é feito em colaboração, discutimos os trabalhos, fazemos as experiências e analisamos os resultados e produzimos, enfim, os artigos científicos conjuntamente. Em 2016, nós criámos um centro conjunto, um centro de investigação conjunto, precisamente para facilitar as trocas de investigadores, e todos os anos temos reuniões ou em Portugal ou na China. E essas reuniões são muito importantes porque permitem dar a conhecer o que é que se faz e, portanto, quando há afinidade, os investigadores cooperam. Algumas das pesquisas, como por exemplo aquela pesquisa na Antártica, resultou de interação precisamente ao nível desse centro. Vai havendo alguma investigação, não tanto quanto seria desejável, mas vamos continuando a tentar que haja maior interação entre Portugal e a China. A China é um país que tem grandes capacidades, quer em equipamentos, instalações, enfim, de elevada qualidade, e, portanto, qualquer investigador pode encontrar na China aquilo que anda à procura, porque, de facto, a China de hoje é muito diferente da China de há 40 anos atrás e tem progredido enormemente. A maior parte das pessoas não conhece a China e, portanto, não sabe o que é que deve encontrar. Por exemplo, um jovem investigador, a pergunta podia-se dizer assim: porquê é que não vens para a China? Mas para ele é um desafio, porque se ele não conhece a China, tem alguma relutância em vir para a China. Portanto, nós temos que procurar a cooperação, inicialmente, trazendo pessoas a visitar os laboratórios na China, para que eles possam ver que, de facto, existem boas condições para poder trabalhar. Penso que será necessário pessoas como eu explicar aos outros investigadores, em Portugal ou noutros países, que de facto é possível fazer a melhor investigação na China. Aliás, também os dados já mostram isso. A China está, enfim, praticamente a ultrapassar os Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de investigação, de papers científicos, em termos de produção científica, e não só em quantidade, mas também em qualidade. E, portanto, isso vai se notar nos próximos 20 a 30 anos. Vai haver enfim, digamos que o centro de gravidade mundial vai alterar-se, claramente, digamos, dos Estados Unidos e da Europa para a Ásia. Isso é evidente. As vantagens de Portugal é, sobretudo, ao nível de algum conhecimento científico, mas Portugal é um pequeno país. A China é um país enorme. A China produz mais de 90% de toda a produção aquícola mundial. Portanto, há uma grande assimetria. E, na realidade, se calhar o impacto português só vai ser pequeno na China. Depende das descobertas que se possam fazer. Mas
A questão é que a investigação científica, tal como outras atividades, são muito importantes para o relacionamento entre os países. Vim para a China pela primeira vez em 2013, através de um desafio de um colega chinês que está nos Estados Unidos e que me perguntou, porque em Portugal eu sou diretor de um centro de investigação, e ele sabia disso e perguntou-me se eu estaria interessado em estabelecer um centro de investigação aqui na Universidade Oceânica de Xangai. É claro, para mim foi um desafio muito interessante, porque eu conhecia a China historicamente, mas não pessoalmente. E, portanto, tinha todo o interesse e continuo muito interessado em conhecer a China. Portugal tem 900 anos de história, mas a China tem milhares de anos de história. E portanto, é muito interessante. E esse foi o desafio. Vim pela primeira vez nessa altura e claro que desde então tenho tentado desenvolver cooperação entre China e Portugal e também, enfim, dentro da China, cooperar com investigadores chineses. E de facto já vou conhecendo uma boa parte da China e uma boa parte das universidades chinesas, mas claro que existem muitas. A China é um país gigantesco. Portanto, há muitos aspectos que, enfim, podia passar aqui horas a falar de vários aspectos, como, por exemplo, também da China Imperial, o sistema de canais que permite a comunicação, permitiu aumentar a eficiência de comunicação entre o norte e o sul da China e que atualmente ainda são utilizados e que são muito importantes. Os rios, o Yangtze, enfim, vários rios que estão na base ainda hoje como fonte de energia, mas também de alimentação, de indústria, são aspectos muito importantes que são de admirar. E do ponto de vista académico, o facto das universidades estarem tão bem apetrechadas, quer do ponto de vista dos equipamentos, por exemplo, esta universidade, que é uma universidade pequena, tem o seu navio oceanográfico, o que em Portugal só existe um para todo o país. Aqui, cada universidade tem os seus navios, tem os seus robôs, portanto, os seus batiscafos para irem estudar o fundo oceânico. Depois de ter vindo à China, acho que existem oportunidades e, portanto, a China faz parte daqueles países com que eu colaboro e penso que, do ponto de vista da China, há a percepção de que eu posso ser útil e, portanto, há aqui uma relação, digamos, bionívoca, portanto, uma relação entre mim e a Universidade Oceânica de Xangai, que acha que há um benefício. A transição significa que é necessário produzir alimento daquilo que nós chamamos os níveis tróficos mais baixos, ou seja, algas, plantas marinhas, bivalves que se alimentam das algas. Portanto, estes organismos de níveis tróficos mais baixos é muito importante produzi-los para o futuro. Porque para produzir, por exemplo, peixes carnívoros, é necessário fornecer muito alimento e utilizar muito mais recursos do que aqueles que estão nos níveis tróficos mais baixos. E essa área é uma área que já está a desenvolver-se bastante na China, em Portugal também, e eu penso que a cooperação entre os dois países deverá, portanto, contribuir muito para melhorar esse aspecto, que é necessário. Portanto, a aquacultura do futuro é uma aquacultura de baixo nível trófico. São peixes que se alimentam de algas ou bivalves, como por exemplo mexilhão, amêijoas, ou então algas e plantas marinhas. Eu penso que foram feitos muitos progressos, quer do ponto de vista da cooperação ao nível da investigação científica, quer ao nível, e principalmente a um nível mais elevado, por exemplo, ao nível das Nações Unidas e nas decisões que têm a ver com a conservação do oceano e a proteção dos recursos naturais,
E eu penso que aí houve um grande progresso entre os dois países. Troca de informações, cooperação ao nível de atividades de investigação, quer no Atlântico, quer noutras regiões do mundo. E é claro que poderia haver mais. O progresso está a fazer-se e penso que cada vez há mais reuniões entre Portugal e a China para, enfim, nesta área dos recursos marinhos e da economia azul. Portugal é pequeno, como já referi, mas tem uma contribuição significativa já para a ciência mundial e cada vez mais a ciência tem este papel importante de relacionamento entre países e é da interação de todos que é possível fazer o progresso, é possível avançar. Portanto, sem dúvida que vamos continuar a trabalhar e vamos contribuir para melhorar a vida das populações, quer na China, quer em Portugal, para a Europa e para os Estados Unidos e para todo o lado, porque nós trabalhamos, no final vão todos beneficiar. Os problemas globais, como as alterações climáticas, afetam todos. E, portanto, quando trabalhamos para resolver esses problemas, estamos a beneficiar todos os países e todas as pessoas do mundo.